É cada vez mais comum as pessoas chegarem ao final do dia e terem a percepção que o dia está passando cada vez mais rápido. E pior, vivem em ambientes estressados, foco em coisas negativas, intensa ansiedade e nenhuma motivação. E qual é a saída que elas encontram para solucionar esse problema? Elas tomam aquela cervejinha, comem uma pizza ou um chocolate, fumam alguns cigarros, buscam alguns recursos que tragam prazeres imediatos. Mas o problema é quando esses prazeres se tornam um vício, uma dependência. Como disse o grande filósofo estoico, nascido em torno do século IV a.C., Sêneca, ele disse: os homens amam e odeiam seus vícios ao mesmo tempo. E graças a inúmeras descobertas da neurociência, sabemos que a dependência ela sequestra circuitarias cerebrais importantíssimas. A dependência química ou a dependência alcoólica, ela não é a minha especialidade, mas é um assunto que me chama muita atenção, que eu quero trazer uma importância para você. Pois, por exemplo, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo fumam cigarros. Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas morrem todo ano pelo álcool. Quase 1 em cada 20 adultos no planeta é alcoólatra. São números assim que eu começo a me preocupar em saber onde o vício pode começar, até que ponto um estresse no trabalho ou na família podem levar uma pessoa ao vício. Quais seriam os efeitos do vício no cérebro humano, nas nossas relações sociais? Todos nós conhecemos ao menos uma pessoa que já passou ou está passando por esse problema, essa doença. Após muitos anos de estudos, os cientistas estão começando a entender, através do escaneamento cerebral em voluntários e investigando o cérebro de animais em laboratórios, a desorganização formada no cérebro devido à dependência e como isso influencia o aprendizado, o prazer, na formação de hábitos e no controle, por exemplo, emocional. A anatomia cerebral ela é toda alterada. O funcionamento químico da sinalização de uma célula com a outra é alterado. O poder da dependência é tão grande que a plasticidade cerebral, um recurso que o nosso cérebro tem em se adaptar a novos ambientes, a novas situações, também sofre com a dependência. Por causa disso, ela reorganiza os circuitos cerebrais de uma maneira que é dado uma preferência à heroína, à cocaína ou ao uísque. Sendo assim, dando uma desvantagem a outros interesses mais simples, mais prazerosos, como a família, o trabalho ou a própria vida do indivíduo. É importante ressaltar que a dependência ela não é uma deficiência moral, não, mas sim uma doença. A situação é tão delicada que os cientistas passaram a aceitar a ideia de que pode haver uma dependência, olha que interessante, uma dependência sem a presença de uma droga. Se você pegar a última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, como é conhecido, uma obra que é referência na psiquiatria, verá pela primeira vez na última edição uma dependência comportamental, o jogo. No mundo atual, sabemos hoje que celulares, consumismo, junk food são potencializadores de uma futura dependência, pois afetam o sistema de recompensa do nosso cérebro, aquele que dá uma vontade intensa de querer algo. Esse sistema ele é muito primitivo em nosso cérebro, ele se assemelha com o dos ratos
e ele existe para que busquemos o que se precisa, por exemplo, para sobreviver. E como que ele age? Ele age de maneira instintiva, pois ele surgiu em uma época em que a nossa sobrevivência ele dependia da nossa capacidade de obter, por exemplo, sexo e comida antes dos nossos inimigos. Mas a pergunta interessante aqui que eu quero trazer para você é: o que acontece dentro do nosso cérebro quando somos dependentes de algo? É muito importante sabermos que o sistema de recompensa no cérebro ele possui mecanismos distintos para uma certa gratificação e para um desejo incontrolável. E é aqui que eu quero chamar sua atenção. Podemos dizer que o desejo ele é movido por um neurotransmissor específico, a dopamina. E o prazer intenso envolve outros neurotransmissores em o que chamamos de centros hedônicos. Pequenas regiões desvinculadas da dopamina, que funcionam como mecanismos de retroalimentação, junto com o sistema de recompensa que controla o desejo. Temos, por exemplo, o núcleo accumbens e o córtex orbitofrontal. É uma área relacionada também com a sensação de gratificação, mas quando há excessos disso, é a primeira a se desligar. Veja que interessante e complexo que é essa circuitaria. Mas o outro ponto que eu quero chamar a atenção, e que eu já disse, é a dopamina. Ela é o motivo pelo qual o nosso cérebro desenvolveu um sistema de recompensa, estimulando o nosso comportamento de sobrevivência, reprodução, alimentação e envolvimento social. No caso das drogas, como por exemplo a cocaína, a dopamina serve como, no caso do exemplo da cocaína, ela serve como uma espécie de inibidor de remoção da dopamina na fenda sináptica, local onde acontece a comunicação entre os neurônios. Ela interfere no processo de transporte da dopamina, impedindo a remoção do excesso do neurotransmissor nas sinapses. É claro que quando falamos de desejos, quando falamos de vícios, nós temos que reconhecer que há inúmeros outros eventos que ocorrem no cérebro simultaneamente, mas que de imediato o aumento de dopamina é um dos principais causadores. E existem tratamentos para isso, medicamentos que possam corrigir esse mau funcionamento e superar esse vício. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, de maneira mais aprofundada. Eu espero que você tenha aproveitado e que eu tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o vício, sobre os vícios e seus males. Se as informações foram úteis, compartilhe esse vídeo, pois assim podemos ajudar o maior número de pessoas possíveis. E te convido também a se inscrever em meu canal no YouTube, Matheus Milan, professor, palestrante e mentor nas áreas de neurociência e psicologia aplicada. E me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, Matheus com TH Milan Oficial. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Um abraço.